A história começa com uma competição de tapas na prisão. Esse cara gordo parece forte, mas caiu no chão depois de ser esbofeteado por um oponente. Justo quando o homem barbudo pensou que a vitória era dele, um cara que parecia fraco apareceu. Esta cena fez todos rirem muito. O homem barbudo chamado Dusik claramente mostrou desprezo pelo cara na frente dele, mas Hyun-soo não se importou. Ele ainda estava confiante e queria competir. Então os dois jogaram pedra, papel, tesoura para decidir quem daria o primeiro tapa. Parecia que Hyun-soo também não teve muita sorte, pois ele foi o primeiro a levar um tapa. Dusik agarrou sua gola para encontrar uma posição adequada para bater. Então, ele deu um tapa forte. Mas o que surpreendeu a todos foi que Hyun-soo não reagiu nem um pouco. Em seguida, foi a vez de Dusik levar um tapa. Hyun-soo usou toda a sua força para atingir fisicamente o maxilar de Dusik. Ele perdeu o equilíbrio e caiu para trás. Mas então ele ficou com raiva e brigou com Hyun-soo. Embora Hyun-soo fosse um novato nesta prisão, suas habilidades e capacidades estavam entre as melhores deste local. Portanto, derrotar esses caras à sua frente era fácil para ele. Ao mesmo tempo, Jae-hong testemunhou toda a cena. Hyun-soo correu e derrubou o Dusik. Então Hyun-soo o pressionou e o esbofeteou repetidamente. Dusik estava deitado embaixo, com tanta dor que não conseguia revidar. Se o guarda da prisão não tivesse vindo pará-lo, Hyun-soo o teria espancado até a morte. Por causa desse incidente, Hyun-soo foi colocado em confinamento solitário, que foi quando Jae-hong o encontrou. Essa também foi a primeira vez que os dois se conheceram. Dentro deste muro de 2 metros de altura, havia apenas 2 tipos de pessoas. Um tipo de pessoa era aquela que Hyun-soo podia tocar, e o outro tipo era aquela que ele não podia tocar. As pessoas com quem Hyun-soo acabou de se meter eram aquelas que ele não deveria tocar. Hyun-soo perguntou a Jae-hong de qual tipo ele era. Jae-hong disse que foi ele quem estabeleceu as regras. Talvez Jae-hong estivesse interessado nas habilidades de Hyun-soo, ou simplesmente porque Hyun-soo era bom em lutas. Resumindo, Jae-hong nunca prestou muita atenção a um estranho. Além disso, a partir deste momento, eles se tornarão o destino inevitável um do outro. No dia seguinte, Hyun-soo ouviu Peng-chun dizer que Dusik e sua gangue não causariam mais problemas para Hyun-soo, porque as ações de Jae-hong mostraram a todos que Hyun-soo agora era seu homem. Peng-chun contou a Hyun-soo porque Jae-hong tinha tanto poder aqui, porque ele controlava todas as finanças de toda a prisão. Hyun-soo se perguntou como Jae-hong fazia isso. Peng-chun disse que às vezes os guardas faziam os prisioneiros organizarem uma luta, e o vencedor se tornaria o novo líder. E Jae-hong tinha vencido a luta mais recente, então ele tinha o direito de comandar os prisioneiros aqui. Não só isso, Jae-hong também era um chefe de gangue especializado em cometer crimes, então ninguém se atrevia a mexer com ele. Até que um dia, um novo prisioneiro foi trazido para a prisão. Todos que o encontraram ficaram apavorados, e as pessoas até tomaram a iniciativa de se curvarem para ele. O nome daquele homem era Kim Seung-han. Ele era ainda mais aterrorizante do que Jae-hong, e tinha uma reputação muito respeitável. Os transeuntes ficavam aterrorizados quando ouviam seu nome. Também foi por causa da aparição de Seung-han que Jae-hong ficou ainda mais nervoso. No dia seguinte, Jae-hong tomou a iniciativa de encontrar Kim Seung-han. Primeiro, ele se apresentou a Seung-han, e então Jae-hong sugeriu que dividisse o negócio de cigarros com ele. Havia 2 motivos pelos quais Jae-hong temporariamente mostrou concessões. O primeiro foi porque ele estava prestes a ser libertado da prisão, e não precisava causar mais disputas neste momento. O segundo foi que Jae-hong precisava estabilizar a outra parte primeiro, e então ele encontraria uma oportunidade para dar um golpe fatal. Mas, diante da proposta de Jae-hong, Seung-han parecia indiferente. Ao mesmo tempo, alguém de repente correu e sussurrou para Jae-hong que Ho-jung, que havia entregue mercadorias a ele secretamente, fora preso pelo diretor. Ao ouvir isso, Jae-hong imediatamente correu para o escritório do diretor. Quando ele entrou na sala, descobriu que Ho-jung tinha sido espancado quase até a morte. Em outras palavras, antes de Jae-hong e Seung-han terem um conflito, o diretor já havia feito sua escolha. Jae-hong sabia que o guarda da prisão tinha servido a Seung-han e o traído. Então ele ficou com raiva e xingou o guarda. Por isso, foi brutalmente espancado. E então, foi trancado em confinamento solitário. 3 dias depois, Jae-hong foi libertado, e sua situação mudou. Nesse momento, Dusik se aproximou secretamente de Jae-hong com uma arma. No momento crucial, Hyun-soo apareceu para detê-lo. Se Hyun-soo não estivesse lá dessa vez, Jae-hong teria sido morto por Dusik. Quanto mais Jae-hong pensava nisso, mais absurdo parecia. Ele claramente não era mais uma ameaça, então por que ainda foi assassinado? Jae-hong perguntou por que Hyun-soo o salvou. Hyun-soo respondeu que sua mãe lhe ensinou a ajudar os outros em tempos de perigo. A partir daqui, podemos ver que Jae-hong é muito perigoso. Ele não acredita nas coisas que estão diante de seus olhos. Neste momento, Jae-hong de repente pensou em um plano de vingança. Então Jae-hong e Hyun-soo foram novamente ao escritório do guarda da prisão. Desta vez, eles vieram para relatar contrabando. Hyun-soo entregou ao diretor um telefone contendo evidências. Ele queria denunciar Jae-hong por comercializar e distribuir ilegalmente cigarros na prisão. O diretor Gwon-sik ficou chocado ao ouvir isso, pois todo o contrabando na prisão era trazido secretamente por ele. Ele se levantou furioso e deu um tapa em Hyun-soo, mas Jae-hong imediatamente se levantou e deu um tapa em Gwon-sik.
Só então Jae-hong revelou seu verdadeiro propósito. Ele queria usar essas fotos para ameaçar Gwan-sik. Uma vez que o tráfico de cigarros fosse investigado, a pessoa mais afetada seria Gwan-sik. No final, ele só poderia escolher ficar do lado de Jae-hong. Nesta situação, Kim Seung-han estaria bastante miserável, mas Jae-hong não matou a outra parte diretamente porque sabia que as coisas não eram tão simples. Por que Seung-han, que tinha poder na prisão, ainda queria matar Jae-hong? Esta pergunta tem apenas uma explicação. O propósito de Seung-han em aparecer era matá-lo. Mesmo que Jae-hong tenha torturado Seung-han brutalmente, ele ainda não revelou a identidade do mentor. Mas uma coisa que ele não esperava era que essa situação assustasse tanto seu subordinado que ele confessou tudo. O subordinado confessou que o mentor era Man-chong, o chefe de Jae-hong, que pediu ao chefe de Seung-han para matá-lo. Man-chong disse que neste mês, 5 kg de cigarros seriam trazidos para a prisão. Desde que Seung-han matasse Jae-hong, ele receberia 30% das vendas de cigarros por Man-chong. Jae-hong não podia aceitar a verdade no momento, mas teve que deixar o ódio de lado. Se ele não queria que Man-chong soubesse dessa situação, ele tinha que lidar com Seung-han. Hyun-soo ficou lá e testemunhou tudo. Essa também foi a primeira vez que ele sentiu a brutalidade do submundo. Hyun-soo era na verdade um policial criminal. O propósito de ele ir para a prisão era se aproximar deliberadamente de Jae-hong. Somente quando Hyun-soo foi confiado por Jae-hong e permitido a se juntar à sua gangue, sua missão terminou. O motivo pelo qual Hyun-soo aceitou essa missão difícil e perigosa foi porque seu superior, In-suk, prometeu encontrar um rim adequado para sua mãe gravemente doente. In-suk também era uma pessoa cruel. Ela faria qualquer coisa para alcançar seu objetivo. Para In-suk, nada era mais importante do que resolver o caso. Naquele dia, In-suk de repente informou Hyun-soo que ela havia encontrado um rim adequado para a mãe dele. Naquele momento, Hyun-soo não conseguiu esconder sua alegria. Mas o que ele não esperava era que isso seria um ponto de virada que mudaria completamente seu destino. Depois do que aconteceu da última vez, Jae-hong e Hyun-soo passaram a interagir mais, e o relacionamento deles também melhorou. No dia seguinte, um homem apareceu subitamente para encontrar Jae-hong. Este era um colega próximo de Jae-hong. O nome dele era Byung-gap. Byung-gap também trabalhava para Man-cheon. Byung-gap é diferente de Jae-hong, porque ele é sobrinho de Man-cheon, mas isso não afeta o relacionamento entre Byung-gap e Jae-hong. Byung-gap sabe que Man-cheon deixou Seung-hyun entrar para matar Jae-hong, então ele está extremamente zangado com seu tio. Byung-gap perguntou a Jae-hong se ele queria matar Man-chang depois de sair da prisão. Ele encontraria uma maneira de ajudar Jae-hong. Parecia que Byung-gap também não gostava do tio, porque outro dia ele o acertou no olho com um cinzeiro. Mas Jae-hong ainda tinha algo com que se preocupar. Quando algo acontecia, as pessoas da gangue seguiam o lado que tinha dinheiro. Então, Jae-hong deveria ficar calado e esperar o momento certo. Neste momento, Jae-hong fez outra pergunta a Byung-gap. Aconteceu que Jae-hong havia pedido a Byung-gap para investigar a identidade de Hyun-soo há muito tempo. Felizmente, ele não conseguiu encontrar nada. Nesse momento, Hyun-soo ainda estava imerso na alegria, porque sua mãe estava prestes a ser salva. Ao mesmo tempo, a mãe de Hyun-soo estava ao telefone. Eu não sei o que a puxou, mas no final, ela caiu em uma poça de sangue. Hyun-soo recebeu a notícia de que sua mãe havia morrido, e seu corpo parecia cair em um estado de loucura. Ninguém poderia esperar por isso. Obviamente as coisas estavam melhorando, mas agora uma tragédia assim aconteceu. Jae-hong viu Hyun-soo gritando de dor e sentiu muita pena. À noite, Hyun-soo ligou para In-suk. Como sua mãe era sua única parente, ele teve que sair para se despedir dela. Mas, inesperadamente, In-suk disse que Hyun-soo não era um prisioneiro exemplar. Então foi difícil para ela pedir que ele saísse. Não importava o quanto Hyun-soo implorasse. In-suk ainda não se importava. Hyun-soo não teve escolha, a não ser ameaçá-la com a história de abandonar sua missão. Se In-soo não o liberasse, ele iria expor o plano dela. Mas In-suk disse que se ela pagasse o registro de Hyun-soo, ele se tornaria um verdadeiro criminoso. Hyun-soo não podia acreditar que seus superiores o tratariam assim. Mas, no dia seguinte, o diretor da prisão, de repente, o deixou sair com 2 policiais escoltando-o. O diretor deu a Hyun-soo o endereço do funeral de sua mãe, e também disse que Jae-hong pagou pelo funeral. Por isso, Hyun-soo foi autorizado a sair para comparecer ao funeral de sua mãe. Quando Hyun-soo voltou para a prisão, Jae-hong apareceu imediatamente ao seu lado, porque sabia que Hyun-soo precisava de alguém ao seu lado neste momento. Jae-hong também queria dizer que agora não estava sozinho. Naquela noite, os dois começaram a conversar. Hyun-soo sabia que Jae-hong também tinha um passado triste, razão pela qual ele se tornou a pessoa que é hoje. Jae-hong aconselhou Hyun-soo a não acreditar em promessas, mas a usar seu coração para sentir. Então ele perceberia quem realmente era bom para ele. Então Jae-hong perguntou novamente a Hyun-soo: "Você quer ser meu júnior depois que sair da prisão?" Naquele momento, Hyun-soo olhou para o homem sincero à sua frente. Então ele se lembrou de seu superior indiferente e do fato de que Jae-hong havia ajudado com tudo hoje. Neste momento, Hyun-soo não conseguia. Não aguentava mais. Então ele revelou honestamente sua identidade para Jae-hong. Era quase hora de Hyun-soo sair da prisão. Assim que Hyun-soo saiu, viu Jae-hong vindo buscá-lo. Naquela noite, Hyun-soo foi à festa com Jae-hong. Esta também foi a primeira vez que Hyun-soo recebeu uma missão dele. O velho à sua frente era Man-chan. Por alguma razão, na primeira vez que Byung-gap o conheceu, ele não gostou de Hyun-soo.
Man-chan tentou de todas as maneiras causar problemas com Hyun-soo, mas Hyun-soo não tolerou de jeito nenhum, então os dois tiveram um conflito. Quando Byung-gap estava prestes a bater em Hyun-soo com uma garrafa de cerveja, ele foi imediatamente parado por Man-chan. Ele até o espancou bem na frente de todos. Man-chan não salvou a face do sobrinho. Mas no dia seguinte, Man-chan ligou para Byung-gap para conversar. Ele queria que ele lidasse com Jae-hong após a transação que estava por vir. A transação mencionada por Man-chan precisava de algo muito importante, que era um carimbo para passar pelo posto de controle. Mas esse carimbo estava nas mãos de uma pessoa extremamente cruel. Man-chan atribuiu a tarefa de obter o carimbo a Jae-hong. Então, Hyun-soo apareceu na frente do Capitão Choi. Ao mesmo tempo, a polícia também estava monitorando suas ações. Hyun-soo ainda está em contato com In-suk. É por isso que ele ainda tem um dispositivo de rastreamento policial nele. A princípio, a polícia pensou que Hyun-soo não poderia lidar com o Capitão Choi, mas no final, eles estavam errados. Hyun-soo deu ao Capitão Choi uma grande quantia de dinheiro para comprar o carimbo de volta, mas quando ele quis pegar o dinheiro, ele foi esfaqueado na mão. Então, uma briga começou. Jae-hong, que estava sentado do lado de fora, descobriu que alguém havia vindo reportar a notícia, então decidiu correr para dentro. Nesse momento, Byung-gap não estava muito feliz. Hyun-soo lá dentro estava lutando com todas as suas forças. Logo depois, os homens do Capitão Choi chegaram em grande número. Desta vez, Jae-hong teve que agir pessoalmente. Neste momento, Jae-hong não prestou atenção nas pessoas do lado de fora e foi direto para a sala. O que mais o preocupava era a segurança de Hyun-soo. Naquela hora, Hyun-soo estava fazendo o melhor para lutar contra o inimigo. Jae-hong também correu para ajudá-lo. Hyun-soo segurou uma arma e acertou um cara alto, mas ele não se machucou e, em vez disso, o jogou longe. Jae-hong teve que correr para controlá-lo, enquanto Hyun-soo correu para derrubá-lo. Depois de muito esforço, a gangue de Jae-hong finalmente derrotou as outras pessoas. O assunto já estava resolvido, mas neste momento, Hyun-soo deliberadamente usava um relógio com um dispositivo de escuta acoplado. Hyun-soo caminhou em direção ao homem. Então, Hyun-soo o socou forte para destruir o dispositivo de escuta. Graças a isso, ele conseguiu escapar temporariamente da vigilância policial. E essa ação também surpreendeu os subordinados presentes. O motivo pelo qual Hyun-soo fez isso foi porque o local para onde estavam indo era um local que absolutamente não poderia ser descoberto pela polícia. Era onde se encontrariam com o fornecedor. Imediatamente depois, Jae-hong deu um copo de vinho para Hyun-soo. Em seguida, ele entrou sozinho. Isso mostrou que Jae-hong ainda não confiava completamente em Hyun-soo. Claro, Hyun-soo também não. Então, ele saiu sozinho. Naquele momento, um homem apareceu de repente e puxou-o para um canto. O homem deu a Hyun-soo um novo relógio de pulso. Inesperadamente, enquanto os dois conversavam, Jae-hong também saiu. Hyun-soo rapidamente deu um soco na outra pessoa e depois explicou a Jae-hong que ele sentiu que o banheiro estava muito fedido, então saiu para urinar. Mas Hyun-soo foi espiado por este pervertido. Ao ouvir isso, Jae-hong chutou a outra pessoa mais algumas vezes. Hyun-soo teve que arrastar Jae-hong para longe antes que ele parasse. Na verdade, Hyun-soo e Jae-hong já tinham chegado a um acordo. Em outras palavras, Hyun-soo era agora essencialmente um policial sob o comando de Jae-hong. No entanto, Jae-hong ainda não confiava completamente em Hyun-soo, porque Hyun-soo se encontrou com a polícia sozinho hoje. Jae-hong perguntou por que ele veio procurá-lo. Hyun-soo explicou imediatamente que o policial havia vindo dar-lhe um relógio novo. Jae-hong queria expressar seu pedido de desculpas e, ao mesmo tempo, queria que Hyun-soo confiasse nele. Então Jae-hong o levou a um lugar. Ele disse que havia sido traído por muitas pessoas. Agora, até a pessoa que foi leal a Jae-hong por 20 anos queria traí-lo. Então era muito difícil para Jae-hong confiar completamente nos outros. Ao ouvir isso, Hyun-soo não o forçou a confiar nele, mas ele confiaria em Jae-hong. Isso deixou Jae-hong com o coração pesado. Apenas 2 dias antes do início oficial da transação, Byung-gap de repente fez uma pergunta a Jae-hong. Como você recrutou a polícia? Acontece que quando Byung-gap foi à prisão para encontrar Jae-hong, ele já havia descoberto a verdadeira identidade de Hyun-soo. Mas, naquela época, Jae-hong não escolheu matar Hyun-soo. Em vez disso, ele contratou alguém para bater um carro e matar a mãe de Hyun-soo. Depois disso, Jae-hong fingiu ajudar e confortá-lo, o que fez Hyun-soo perder completamente a cabeça. Ele confiou completamente e admitiu sua verdadeira identidade para Jae-hong. Naquele dia, Hyun-soo foi ao cemitério para homenagear sua mãe. E enquanto ele estava pensando, alguém de repente cobriu sua cabeça. Os sequestradores de Hyun-soo disseram que Jae-hong tinha ordenado que o fizessem, mas Hyun-soo não acreditou que ele faria isso com ele. Aconteceu que o grupo da polícia estava testando Hyun-soo. Felizmente, ele finalmente disse a frase: "Como Jae-hong soube da minha identidade como policial? Caso contrário, ele poderia ter realmente morrido aqui." Depois que Hyun-soo descobriu a verdade, ficou extremamente zangado. Eles o haviam aprisionado por vários anos e agora queriam queimá-lo vivo. Hyun-soo perguntou a In-suk se ele havia encontrado a pessoa que matou sua mãe. A polícia sabia a verdade sobre a morte da mãe de Hyun-soo há muito tempo, mas não o informaram porque quando Hyun-soo soubesse a verdade, sua missão secreta na polícia seria afetada. Ou seja, eles sabiam claramente que Jae-hong estava usando esse método para seduzir Hyun-soo, mas deliberadamente não intervieram. Eles também sabiam que Jae-hong foi o responsável pela morte da mãe de Hyun-soo, mas ainda assim deixaram-no continuar trabalhando para Jae-hong. Depois disso, Hyun-soo foi até Jae-hong. Ele viu Hyun-soo com o rosto cheio de ferimentos e fez algumas perguntas, mas Jae-hong percebeu que Hyun-soo tinha algo difícil para dizer, então ele não perguntou mais. Os dois estavam se preparando para fazer algo grande, que era soltar fogos de artifício.
Os dois brincaram juntos, felizes. Neste momento, eles não duvidavam mais um do outro e escolheram confiar um no outro. Finalmente, o dia da transação chegou. Hyun-soo transferiu as informações sobre a hora, o local e os personagens que ele havia preparado para In-suk, mas ninguém sabia se as informações eram verdadeiras ou falsas. O local da transação que escolheram foi em um navio de cruzeiro no porto. Assim que os dois lados embarcaram no navio, de repente um subordinado percebeu que algo estava errado. Em seguida, a polícia apareceu bem na frente deles. Parecia que a força policial desta vez estava fortemente agitada. Eles estavam determinados a capturar esta quadrilha criminosa. Depois que a polícia controlou os comerciantes, In-suk avançou confiante e abriu a caixa, mas não havia contrabando dentro. Ela estava relutante, então abriu outra caixa, mas ainda não havia nada naquela caixa. In-suk não tinha outra escolha. Ela só podia deixá-los ir embora assim. Mas o verdadeiro local de transação era na verdade debaixo do mar. Os dois grupos de pessoas começaram a desconfiar um do outro. Justo quando Manchun estava prestes a levantar seu copo para celebrar, Jae-hong de repente disse que não beberia com um cadáver. Então ele atirou e matou Manchun. Agora Jae-hong tinha recebido toda a força da gangue, e agora In-suk tinha deduzido a partir de algumas pistas. Talvez Hyun-soo já tivesse se aliado a Jae-hong. Por outro lado, para lidar com In-suk, Hyun-soo deliberadamente usou truques. Justo quando Hyun-soo a reclamava de seus superiores, In-suk de repente ligou e quis se encontrar com ele. Talvez ela quisesse mostrar a Hyun-soo a foto de quando sua mãe foi morta. Depois que Hyun-soo descobriu quem matou sua mãe, ele não conseguiu controlar sua raiva de jeito nenhum. Ele perguntou por que In-suk não lhe contou a verdade antes. Ela disse que tinha medo de que ele estragasse o plano. Mas, neste momento, Hyun-soo já não se importava mais com sua missão. A coisa mais importante para ele agora era vingar sua mãe. Então, naquele momento, ele só tinha uma escolha, que era seguir o arranjo da polícia. Hyun-soo imediatamente ligou para Jae-hong. Ele mentiu que estava sob investigação interna. Então ele perguntou se alguém além de Jae-hong conhecia sua identidade como policial. A pergunta de Hyun-soo fazia ele suspeitar de Byung-gap. Então, Hyun-soo informou Jae-hong que a equipe de busca desceria amanhã para confiscar. Eles precisavam embalar os produtos hoje para se refugiar. Então, Hyun-soo marcou um encontro com ele no local antigo. A polícia queria forçar Jae-hong a escolher fugir com os produtos para que eles tivessem uma chance de pegá-lo com as evidências. À noite, Jae-hong deliberadamente marcou um encontro com Byung-gap para vir ao escritório. Jae-hong era naturalmente desconfiado. Quer Byung-gap o traísse ou não, ele teria dificuldade em escapar da morte. Byung-gap ajoelhou-se para explicar a Jae-hong, mas Jae-hong ainda não acreditava nele. Sob a supervisão de In-suk, Hyun-soo foi ao local do encontro com Jae-hong. Este é o esconderijo secreto ao qual Jae-hong o havia levado antes. Jae-hong terminou de lidar com Byung-gap e correu para o local da reunião. No entanto, bem antes de entrar pela porta, ele percebeu algo incomum. Como Jae-hong também estava muito familiarizado com este lugar, ele não expôs a polícia e foi direto para a sala. Neste momento, os dois já não queriam mais enganar um ao outro. Jae-hong disse que viu o caminhão-pipa com janelas escurecidas, então ele sabia o propósito da reunião de Hyun-soo desta vez. Neste momento, Hyun-soo também disse que sabia que Jae-hong havia matado sua mãe. Quando ouviu isso, ele imediatamente apontou a arma para Hyun-soo. Mas Hyun-soo sabia que ele não mataria Hwen-soo porque precisava de Hwen-soo para escapar da polícia. Pouco tempo depois, a polícia atacou, mas apenas Hyun-soo estava na sala. De repente, Jae-hong abriu fogo contra a polícia de algum lugar. Ele continuou se escondendo em um lugar e atacando, tornando muito difícil para a polícia. Um policial usou Hyun-soo para forçar Jae-hong a se revelar, mas ele resistiu e foi estrangulado. Enquanto Hyun-soo estava em perigo, Jae-hong apareceu de repente e atirou no outro policial até a morte. Nesse momento, apenas Jae-hong e Hyun-soo estavam na sala. No final, Jae-hong não conseguiu atirar em Hyun-soo. Talvez ele realmente se importasse com Hyun-soo, ou talvez estivesse realmente cansado de uma vida cheia de mentiras. No entanto, quando Jae-hong estava indo embora, ele foi atropelado pelo carro de In-suk. No final, Jae-hong ainda foi morto a tiros por Hyun-soo. Ele ainda não conseguia perdoar a pessoa que matou sua mãe. O filme de hoje termina aqui. Até a próxima nos próximos vídeos.